pessoal, eu convido vocês para fazer uma verdadeira viagem no tempo com esse novo quadro. Sim, porque aqui nós vamos fazer uma verdadeira batalha entre as 5 últimas décadas que passaram por nós, né? 60, 70, 80, 90 e 2000. E aqui nós vamos relembrar os principais fatos que marcaram essas décadas no mundo do entretenimento. Hoje nós vamos começar com a música. Relembraremos os hits e os estilos musicais que mais fizeram sucesso em cada década. E no final, você escolhe qual foi a década que mais produziu as melhores músicas. Acompanhe tudo no quadro de hoje. A década de 60 foi palco de uma grande efervescência sociocultural. É que as pessoas, principalmente os jovens daquela época, já não queriam mais seguir aquele moralismo super pesado que era bastante presente na década anterior. E eles queriam mudanças, eles queriam algo que fosse completamente diferente. E todas essas mudanças culturais que estavam acontecendo influenciaram diretamente na música e também nos comportamentos das pessoas. Por causa disso, o rock and roll ganhou muito espaço aqui no início dessa década. É que esse estilo mais eletrizante, rebelde, mais energético, representava muito bem a língua que as pessoas queriam falar e também toda essa revolução. O Elvis Presley tomou as paradas de sucesso no fim da década de 50, mas não acabou por aí. Também influenciou muitos jovens a também quererem criar as suas próprias bandas e lançar os seus próprios sucessos. E graças a isso foi lançado 2 bandas que nós conhecemos ainda hoje, o Rolling Stones e os Beatles. Esta última foi uma verdadeira febre e que revolucionou todo o mercado musical do mundo inteiro. Porque os Beatles, como nunca antes, era febre não só no seu país de origem, a Inglaterra, mas também no mundo inteiro. Por onde eles andavam, havia uma verdadeira histeria, principalmente por causa das fãs. E influenciou, é claro, muitas bandas em muitos países também aí ao longo dos anos. Aqui no Brasil influenciou principalmente o Iê Iê Iê, que é a tão famosa Jovem Guarda, que nasceu ali nos festivais da Record, que acabou fazendo um sucesso estrondoso e ganhando também um programa solo. E desse programa, né, Jovem Guarda lançaria 3 cantores que ainda hoje conhecemos muito: o Roberto Carlos, a Wanderleia e o Erasmo Carlos. A Jovem Guarda lançou todo um estilo de linguagem própria e trouxe uma verdadeira sensação entre os jovens no país inteiro. Sua alegria e descontração influenciou o Brasil inteiro e é um dos estilos que até hoje ainda é um dos mais importantes e mais conhecidos do século XX. No fim dos anos 60, tivemos uma verdadeira explosão de lutas sociais de diversas classes por causas super importantes, né, como a paz mundial, direitos iguais e também o fim da ditadura, que assombrou diversos países ali naquela década. Toda essa luta se intensificou ao dobro, né, principalmente por conta do movimento hippie, que surgiu na década de 60, mas também teve um grande destaque, uma grande participação também na década de 70. Música aqui no Brasil, neste período, não era apenas entretenimento, mas sim também um ato político. E diante de toda a situação que a gente estava vivendo naquele período, com a ditadura militar, com muita repressão, falta de liberdade de expressão, a música também era uma grande arma de resistência e também um instrumento contra toda essa covardia e esse ato político que estava aí infiltrado durante todos esses anos.
anos. E a juventude já não aceitava mais ouvir músicas que falavam apenas de coisas muito fúteis, como calhambeques, brotos. Eles queriam música que fossem fortes e que fossem representativas à luta que estava ocorrendo ali naquele período. E para isso surgiu o movimento Tropicália, né, que era um movimento muito diferente do que já tinha se visto anteriormente, e um movimento que foi feito para chocar mesmo a população e inovar. O movimento Tropicália tinha a intenção de resgatar as raízes brasileiras, chocar nas apresentações, tanto nas músicas como na estética, né? Muitas pessoas estranhavam aquelas pessoas cantando com guitarra e com cabelos longos, roupas longas, muito diferentões. Mas o principal motivo mesmo da Tropicália existir era, com certeza, a luta contra a ditadura militar. Os principais representantes desse movimento com certeza o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, mas eles dois não foram os únicos a quererem lutar pelo fim da ditadura, não. Muitos cantores se dedicaram a escrever letras que fossem muito inteligentes, né, para passarem nos sessores e que também servissem como algo de protesto. Entre eles está o Geraldo Vandré e também o Chico Buarque. No final da década de 70, né, já passados esses anos muito turbulentos, surgiu um ritmo que abalaria o coração das pessoas. Um ritmo que se aproximava muito das classes mais marginalizadas e que colocaria todo mundo para dançar. Eu estou falando da disco music, né, que surgiu nos Estados Unidos com um ritmo muito dançante, muito envolvente, mas que contagiou o mundo inteiro. Isso graças à grande popularidade do cinema, né, com o filme Embalos do Sábado à Noite, que era todo recheado de músicas e de sucessos da disco music, e também aqui no Brasil foi graças à novela Dança e Dez, do Gilberto Braga, exibida em 78, que tinha logo na abertura esse estilo tão contagiante e gostoso. Mas não foram só esses cantores aqui citados que fizeram sucesso nessa década de 70, não. Nós também tivemos grandes destaques, como a banda Mutantes, né, depois somente a Rita Lee, né, cantando solo. Também tivemos Gal Costa, Maria Bethânia, Elis Regina, Tim Maia, e no cenário internacional tivemos o Jackson 5, o Bee Gees, o Queen e o Bob Marley. Nos anos 80 tivemos uma grande ascensão do pop, da música eletrônica e do rock. Alguns até podem dizer que essa década foi uma das mais extravagantes de todas as outras, mas isso realmente não é nenhuma mentira, porque a década de 80 foi uma década que misturou muitos estilos musicais diferentes, como o pop, o hip hop, o rock, o reggae e entre outros. Uma mistura que ninguém tinha visto antes, mas que com certeza não teve um cidadão que não se rendeu ao estilo energizante dos anos 80. E toda essa loucura não era só na música, não, mas também na roupa e no comportamento das pessoas ali, que claramente queriam se libertar de todas as repressões e também de todas as regras. A década de 80 também foi uma década onde as pessoas tiveram mais acesso à música, né? Graças à ascensão dos novos aparelhos eletrônicos, como o Walkman, e também do canal MTV, que lançava aí todos os dias clipes musicais na TV americana, né? Porque no Brasil só chegaria nos anos 90, mas que com certeza viraria a cabeça de muitos jovens. Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, Tina Turner e Whitney Houston popularizaram o pop. Graças a eles, esse estilo se tornou tão presente até hoje nas nossas vidas. E graças às suas músicas muito dançantes, chiclete e que quebravam quaisquer padrões sociais e valores morais, lançaram moda no mundo inteiro onde passavam. Mas não foi só o pop que explodiu na década de 80, não.
Ainda a gente vivia muitas incertezas políticas, vivíamos em plena Guerra Fria e muitos países ainda estavam deixando de ser ditadura. E todas essas coisas influenciavam bastante a música, principalmente as bandas. Aqui no Brasil a gente teve uma grande ascensão nas nossas bandas de rock nacional, que queriam extravasar todo esse sentimento de liberdade, né, com o fim da ditadura, e também expressar a sua esperança para um mundo melhor, mas também criticar a situação do Brasil. E essas músicas muito críticas e também atemporais fizeram muito sucesso. As principais bandas, né, que representavam esse estilo, né, o rock nacional, com certeza é o Barão Vermelho, depois o Cazuza, né, em carreira solo, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, RPM, Legião Urbana, Traje a Rigor e o Kid Abelha. Aqui no Brasil também teve uma grande explosão da música infantil. Nunca, né, em nenhuma das outras décadas passadas, havia tido tanto investimento na música destinada para as crianças. Mas não foram só elas que dançaram esses hits tão famosos, não. Até os adultos se renderam a este sucesso. E as principais, né, cantoras que trabalhavam aí no ramo da música infantil era com certeza a Xuxa, né, devido ao grande sucesso do seu programa lá na Globo. A Xuxa foi e ainda é uma das cantoras que mais vendeu disco em toda a América Latina. Ela também não era a única, né, também tinha a Angélica, a Mara Maravilha e as bandas, né, o Trem da Alegria e o Balão Mágico. Falar de anos 80 é muito difícil porque houveram muitas bandas e muitos cantores super representativos dessa década. Vou destacar mais alguns, como o A.H.A., o Bon Jovi, o Guns N' Roses, o Scorpion, o Tears for Fears, o Duran Duran e também o Pet. Os anos 90 foram marcados por uma verdadeira mistura de vários estilos musicais. Alguns que iriam surgir naquela década e outros que se popularizariam ali. Eu estou falando da lambada, né, que foi um estilo que viralizou logo no início da década, surgindo lá do norte e que iria transformar a vida de muita gente e convidar a todos para dançar nesse ritmo tão sensual, caliente e vibrante. Um dos principais representantes desse estilo na época foi a banda Kaoma, o Sidney Magal, que cantava o tema de abertura de Rainha da Sucata, que é super clássico da lambada, e também o Beto Barbosa. O sertanejo não iniciou, né, não nasceu nos anos 90, mas ganhou muito espaço aqui nessa década. Diversas duplas sertanejas conquistaram o coração das pessoas com muitos hits que tocavam muito nas rádios e também nas trilhas de novelas. Quem não lembra do Chitãozinho e Chororó, do Zezé de Camargo e Luciano, do Leandro e Leonardo e do João Paulo e Daniel, hein, gente? Com certeza, esse estilo musical é um dos mais marcantes da década de 90. O grunge, que é um subgênero do rock, foi certamente um dos gêneros que surgiu na década de 90 e que causou um grande impacto na época. O Nirvana, né, uma banda que nasceu nessa década, fez muito sucesso e influenciou muitas bandas que seriam também sucesso na década seguinte, como o Linkin Park e o Coldplay. Outro estilo musical que viraria febre no Brasil inteiro é com certeza o axé, surgido lá na Bahia e que teve uma grande popularidade inicialmente com a Daniela Mercury, arrastou multidões e fez aí muita gente dançar na coreografia, principalmente do El Chan, que foi uma banda, né, primeiro com o nome Gera Samba e depois El Chan, que fez aí a cabeça de muitas pessoas, né, principalmente graças às eleições, né, da loira e da morena do Chan, promovidas aí pelo Domingão do Faustão, fez todo mundo dançar aí na boquinha da garrafa, mas graças a isso, né, fez também surgir
outras bandas, né? Que outras bandas pudessem ganhar vez, como a banda Eva, como o Araqueto, o Timbalada e a banda Cheiro de Amor, que com certeza tiveram hits que foram muito tocados naquela década. Mas não foi só isso. No finzinho da década nós tivemos a ascensão do teen pop, que traduzindo para o português significa o pop adolescente, que são aquelas músicas mais voltadas aí para aquele público mais jovem, que lançou as cantoras Britney Spears e Christina Aguilera para as paradas do sucesso. Mas nós também tivemos a ascensão das boys band, né, como NSYNC, mas também uma banda que fez muito sucesso, formada só por garotas, que até hoje causa aí um grande alvoroço de nostalgia, é com certeza as Spice Girls. Outros destaques dessa década foi o Sandy Júnior, os Mamonas Assassinas, o Fat Family e a Daniela Mercury. Muitos até dizem que a década de 2000 é uma década muito perdida e que poucas músicas de qualidade foram produzidas aqui. Mas engana-se quem pensa isso, porque nós tivemos grandes nomes da nossa MPB surgindo aqui nessa década, ou ganhando muita popularidade aqui, como a Ana Carolina e a Vanessa da Mata. Mas tivemos bandas que, apesar de curtas, fizeram muito sucesso também e que com certeza era poesia em forma de música, que é os Tribalistas. Mas muita coisa realmente da década de 90 continuou aqui, mas que ganhou uma popularidade ainda maior e lançou novos representantes, como por exemplo do estilo pop teen, né, ou pop adolescente, que ganharam aí grandes destaques e lançou muitos hits que não sairiam dos MP3, da internet ou da MTV Brasil. Quem não lembra das bandas, né, do KLB e da Ruge, né, com o sucesso Ragatana, que com certeza foi um dos hits mais marcantes de toda a década de 2000 e que ainda hoje traz muita nostalgia para aqueles que viveram aquela década. Mas com o fim das boy bands surgiu um novo formato de pop. Um pop cercado de cantoras divas, como podemos dizer, que teve aí as principais representantes como a Britney Spears, que é a cantora que mais vendeu CDs na década de 2000, também a Beyoncé, a Christina Aguilera, a Jennifer Lopez, a Shakira e a Fergie. Aqui no Brasil, as nossas princesas do pop ou cantoras divas era com certeza a Vanessa Camargo e a Kelly Key. Mas não foram só elas que cercaram ali o mundo do pop, não. Surgiu nessa época também muitas cantoras adolescentes, né, que falavam a mesma língua ali daquelas meninas que estavam passando ali para a sua juventude naquela década. Eu estou falando das ex-integrantes dos programas antigos da Disney e do Nickelodeon, né, que além de atrizes se lançavam também no mundo fonográfico. Dos maiores sucessos que tivemos desse formato foi com certeza a Hilary Duff, a Lindsay Lohan, a Miley Cyrus, a Demi Lovato e também a Selena Gomez. A Avril Lavigne também fez uma grande explosão no mundo do rock com o seu lançamento. E ainda hoje muitos jovens ainda se identificam com ela e escutam as suas músicas. Aqui no Brasil nós tivemos uma ascensão muito grande das bandas, né, do Skank, que já tinha surgido lá nos anos 90, mas que cresceu muito aqui na década de 2000, do Charlie Brown, da Pink, do Jota Quest e também do CPM 22. O funk também começou a ter um destaque, né, aí no mercado fonográfico, com o bonde do Tigrão, mas não seria assim tão popular quanto é hoje, mas seria o nascimento, né, o início do que seria uma grande era para esse estilo musical. Mas ali no finalzinho da década nós tivemos também uma nova revolução no pop, é que surgiriam cantoras que trariam músicas muito diferentes, dançantes, chiclete, sensuais e bizarras, que eu estou falando, é claro, da Katy Perry e da Lady Gaga, que fizeram muito sucesso. Os seus clipes com certeza ainda são dos mais assistidos e com certeza marcaram também a década de 2000. Outros sucessos dessa década é o M.A. Perla,
Rihanna, o Black Eyed Peas, o Fala Mansa, né, que era gostoso, um forrozinho gostoso, que apesar de ter durado muito pouco tempo, fez também um grande boom no seu lançamento, e também a Taylor Swift, que cresceria na década seguinte. Nesse novo quadro a gente traz apenas um pequeno balanço, né, do que foi os principais sucessos dessas décadas e que com certeza marcaram a vida de muita gente. Faltou alguns nomes, né, com certeza vocês vão se lembrar, e eu quero que vocês se lembrem, colocando aí nos comentários outras bandas ou cantores que marcaram aí cada década, né, 70, 70, 80, 90 e 2000. Digam também, né, comentem, vocês agora vão eleger qual foi a década que mais produziu música boa, né? E que causa aí muita nostalgia entre vocês. Se você gostou desse novo quadro, não deixe, né, de comentar aí embaixo, pedindo, né, outros temas que a gente pode fazer aqui, né? Outras batalhas. Podemos fazer batalhas de novelas, de brinquedos, vocês é que decidem. Coloquem aí as suas sugestões nos comentários. Também não deixem de curtir esse vídeo caso você tenha gostado, né? Se inscreva no canal, porque aí você vai continuar recebendo todas as notificações do YouTube de todos os vídeos que saem aqui. Aproveita, me visita nas redes sociais, porque aí você vai estar informado em dobro, né, de tudo que acontece no Entreteratube. Beijo no coração, até a próxima, tchau!